Queridos, graça e paz, que o Senhor esteja abençoando a sua vida nessa hora em nome de Jesus. Eu queria estar compartilhando com você uma palavra nessa hora e eu espero que isso possa te edificar um pouco em nome de Jesus, porque Deus é um Deus que constrói, né, na nossa vida. E assim, a gente tem visto muita coisa, a gente postou alguma coisa sobre ideologia de gênero e a gente tem visto que isso tem se avolumado de uma forma muito grande e uma coisa que tem sido assim muito preocupante. As pessoas estão dando muita opinião própria. Eu acho interessante. Ideologia, ideia. Logia, estudo. Né? Ideologia de gênero. Estudo é uma ideia, é um estudo da ideia sobre gênero. E tem se criado uma verdadeira doutrina de fundamento sobre isso. Eu queria ler alguma coisa na palavra, compartilhar um pouco da palavra, para a gente entender um pouco o que a Bíblia fala. Não me interessa se você acha, não importa o que você acha, para Deus muito pouco importa o que você acha, o que importa é o que está na palavra dele, e me torna muito fácil eu pegar e depois daqui a pouco afirmar que esse texto foi alterado, aquele foi alterado, ou eu creio nela como um todo ou não creio, ou eu creio que ela é a palavra de Deus, ou eu não creio, porque isso é desculpa de pessoas que na verdade querem uma Bíblia de conveniência. Uma coisa que é linda no novo nascimento, quando eu aceito Jesus, é que independente de eu ter uma prática, seja ela na homossexualidade, em qualquer área, se eu sou novo nascido, independente daquela prática, eu sei que ela é pecado. Então eu nunca procuro defender o meu pecado, eu procuro entender que isso é pecado e luto contra isso. A partir do momento que eu defendo fundamentos de que a minha prática pecaminosa, Deus não a condena, eu estou literalmente afirmando que não há novo nascimento. Literalmente afirmando que eu não sou novo nascido em Cristo Jesus. Isso é perigoso, isso é perigoso. E eu queria ver com você o que a Bíblia fala. Não sou melhor do que muitos amados que compartilharam, mas eu espero que possa acrescentar para você entender algumas coisas na palavra de Deus. A palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo de número 1, a partir do versículo 26 ou 27, afirma que na reunião da Trindade, Deus dá uma palavra: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre as aves dos céus, os peixes do mar, sobre tudo que se rasteja. Ok. Aí a palavra de Deus fala que Deus criou o homem aí. No capítulo 2, no versículo 7, fala: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O que é interessante é que essa palavra criou, do capítulo 1, versículo 27, é bara no hebraico, que significa trazer a existência do nada. Deus usou literalmente nada para trazer à existência Adão, um ser espiritual. Não criou corpo ainda, não há estrutura física. No capítulo 2, no versículo 7, esse espírito criado, ele pega agora e sopra dentro de uma estrutura física de barro chamada corpo, e aí o homem passa a ser alma vivente, há uma identidade, há um Adão. Logo depois, Deus vai pegar uma costela. Essa costela que ele vai pegar, vai colocar um pesado sono no homem, o homem vai dormir, Deus vai pegar uma costela, dessa costela o texto fala, Deus leva a costela para o céu, porque o texto fala assim, ele a trouxe. Se ele trouxe é porque ele levou, depois ele traz de volta. E ele forma, desse osso ele forma a mulher. A Bíblia fala que o homem é formado da terra, a mulher é formada no céu. E aí ela desce para se encontrar com Adão, quando Adão libera a palavra profética: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. O que é interessante, o homem é criado no nível terra, a mulher, pela palavra, é criada no nível céu. A fusão dos dois faz o corpo de Cristo se estabelecer. A noiva, a Eva simbolizando a noiva e o homem simbolizando Cristo. Os dois agora juntos exercem governo, que é a noiva e o cordeiro. Isso é simples. Só que, quando nós vemos Deus formando o homem, a Bíblia é muito clara. Ele formou duas identidades. O que nós vemos hoje é uma alegação de N naturezas, N personalidades, uma mais diferente do que a outra.
E aí começam a afirmar, como teve uma Bíblia que foi lançada agora, dizendo que era mais uma questão cultural daquela época, a questão de ser visto como pecado. Eu queria que você entendesse primeiro uma coisa: o que foi pecado para Deus há 2000 anos continua sendo pecado para Ele hoje. O que não era da vontade dele ontem continua não sendo vontade dele hoje. Então eu não posso querer anular o princípio da palavra de Deus. Agora, o que acontece? Quando eu crio essa ideologia, essa visão, esse princípio, eu estou querendo quebrar ciclos naturais de Deus. A Bíblia, quando você adultera, ela fala, adulterou. Quando você foi fiel, ela fala, você foi fiel. A Bíblia, ela não passa pano quente. O que é, e o que não é, não é, e acabou. Só que quando eu leio a palavra de Deus e eu vejo que Deus condena, independe se eu tenho tendência, independe se eu tenho desejos naquela área, para Deus isso é pecado e é algo que eu tenho que identificar para lutar contra isso através do nome e do sangue de Jesus. A palavra de Deus fala em Romanos capítulo 1 que os homens foram entregues aos seus próprios desejos, cometendo torpeza entre si. Quando eu vejo isso, eu só posso entender algo. Há uma anulação do princípio divino. Qual o princípio divino? Deus vira para os dois e fala, crescei, multiplicai, enchei a terra. Eu fico pensando, quando Satanás olhou e viu um ser chamado Adão, um ser chamado Eva, os dois se juntavam e procriavam, geravam. Satanás nunca viu isso no céu. Anjo não procria, Lúcifer não procriava. Mas agora Deus criou seres que se juntam e geram um. Os dois serão uma só carne. Eu fico pensando no desespero que Satanás não teve quando viu que ele caiu com um terço, mas um terço dele não aumenta, um terço dele não diminui, está congelado. E aí ele vê seres que Deus criou que agora começam o processo de se juntar e gerar outros iguais a eles. Crescei, multiplicai, enchei a terra. O princípio de Deus é de que a noiva domine sobre tudo como expressão exata do céu, do governo de Deus. Quando Satanás viu isso, eu entendo que essa questão de ideologia de gênero nada mais é do que uma estratégia para o quê? Para anular o princípio divino. Qual é esse princípio divino? Um homem de Deus com uma mulher de Deus para gerar povo de Deus. Se eu pego um homem que gera uma identidade e essa identidade é com o próprio homem, eu vou ter problema, porque eu não vou gerar outros semelhantes a mim. Da mulher com outra, a mesma coisa, não vou gerar outros iguais a mim. A esterilidade está estabelecida mesmo tendo fertilidade. As obras do diabo, elas são claras, porque na verdade o princípio é tentar parar o processo que Deus estabeleceu no Gênesis de dominar a terra debaixo do temor do Senhor. Uma coisa que eu observo, que eu vejo que é interessante, em todo esse ciclo de roubo de identidade, uma coisa é gênero masculino e feminino. O que a Bíblia fala é de macho e fêmea, uma questão de homem e de mulher. Eu não posso misturar essas coisas com a desculpa de, porque a nossa sociedade é assim, tudo que eu não consigo resolver, eu prefiro legalizar. Não consegui resolver sérios problemas sociais, eu os legalizo e os entendo como coisas normais. É o que a gente está tentando fazer hoje. É a destruição da família? Com certeza, mas não é só meramente a destruição da família, é a destruição da identidade do indivíduo. Porque essa identidade anulada, você indiretamente está atacando a identidade de Cristo. Porque viu Deus tudo quanto tinha feito e era muito bom. Eu posso mudar a casca sem problema nenhum, mas eu não mudo a essência. Não há como mudar a essência. O texto de Mateus capítulo 12, quando Jesus propõe que quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos, procurando lugar de repouso e não encontrando, diz, voltarei para a minha casa de onde saí. Uma coisa que é interessante, o espírito imundo vai embora, mas ele fala, voltarei para a minha casa. Saí, mas nunca deixou de ser minha. E a Bíblia fala que ele encontra. O que significa isso? Algo muito simples. Eu posso morar em qualquer endereço e posso destruir a casa que eu moro e construir um gigantesco prédio. O endereço é o mesmo. A minha posição não mudou. Toda essa estratégia que está sendo levantada, eu não posso esquecer que mudar fachadas não muda a realidade de quem eu sou. Não muda a minha essência. E é essa essência que vai prestar conta diante de Deus.
É essa essência do sopro de Deus que foi formado no ventre do homem, que a palavra afirma isso, é essa essência que vai voltar para Deus para prestar conta. Quando eu quero mudar isso, na verdade o que eu estou querendo mudar é a essência. E diante de Deus, não é porque eu não me sinto assim ou dessa forma que eu deixo de ser. Há uma identidade que me foi dada. E quando Satanás trabalha dessa forma, o que a gente vê é uma sociedade totalmente corrompida. O projeto maior é atingir a noiva. O projeto maior é anular a identidade da noiva. Temos pessoas dentro da igreja com problemas nessa área, com lutas nessa área? Temos e temos muito. Mas a investida de Satanás contra essas pessoas é de anular nelas a identidade de quem elas são e fazer com que elas aceitem a condição delas. Em Cristo há uma nova identidade, há uma nova formação. E o grande desafio é, me mostre na Bíblia que Deus aprova isso. Pastor, Deus é amor, sem dúvida nenhuma. Mas à mesma medida que Ele é amor, Ele é justo, Ele é santo, Ele é juiz, Ele é justiça. Deus não ama mais e é menos justo. Deus não é mais santo e ama menos. Deus é amor. Mas esse amor da graça, se você quer entrar por essa porta, é o amor que fez Herodes ser comido de verme porque não glorificou a Deus, matou Ananias e Safira porque mentiram, e tantos outros casos que a gente vê na Bíblia que, mesmo no período da graça, o juízo veio. Então, não confunda amor de Deus com conivência de Deus com teu pecado. Não confunda amor de Deus com atração sexual. São duas coisas totalmente diferentes. Deus te ama, mas Ele nunca vai ser conivente com o teu pecado. Se eu entendo o nascimento de Adão e o nascimento de Eva e o governo para isso, eu vou entender que qualquer outra forma que vá além de Adão e Eva é contra a Bíblia, é contra a palavra. E o pior é quando eu acho um cristão que defende isso. Ah, pastor, mas eu tenho filhos que têm essa luta. Eu tenho, diante de Deus, a questão não é ter o desejo. A questão bíblica é ter a prática. Porque o desejo está aqui, mas ele pode ser sufocado pela vida do Espírito. Mas quando eu entro na prática, eu estou dizendo, eu aceito esse desejo e quero tê-lo como algo participante da minha vida. Que a graça de Deus venha sobre você, para você entender que também esse pecado não é maior nem menor do que qualquer outro. Diante de Deus é a mesma coisa. A única diferença são as consequências que cada um deles gera. E é algo a se pensar. Se não é pecado, se não é errado, por que ele gera tanto mal? Não é meramente uma questão social. Antes de tudo é uma questão espiritual. Pense nisso e que nesse desafio de entender que você foi formado em Deus, do pó da terra, você foi formada em Deus no céu, entenda que essas duas identidades, o projeto de Satanás é anulá-las, porque elas se revelam o corpo de Cristo na terra. Que Deus te abençoe, graça e paz.